Salve, salve! Hoje é dia 5 de março de 2025, quarta-feira de cinzas, dia do povo voltar para a realidade. E por falar em realidade, qual é a realidade do Botafogo no atual momento da temporada? É uma realidade profundamente incerta, como a gente já vem falando desde o início do ano. A contratação do treinador Renato Paiva é uma contratação que se mostra muito mais um tapa-buraco do que qualquer coisa. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A notícia que saiu agora é que a impressão do grupo foi muito positiva do treinador português. Lógico que foi apenas uma sessão de treino, mas disseram que ele foi muito intenso e que isso agradou muito o grupo de jogadores do Botafogo. Sinceramente, isso não me surpreende praticamente em nada, porque ele é um treinador europeu e essa é a marca principal dos treinadores europeus. Eles realizam sessões de treino mais curtas, porém muito intensas. Cobra-se uma intensidade muito alta, porque é aquilo que vai ter que ser demonstrado dentro da partida. É lógico que a fala de que a impressão foi positiva, de que todo mundo ficou com uma boa impressão do treinador, isso traz um certo acalanto para a gente. A gente que está já há 2 meses praticamente falando de treinador, só fala de treinador, só fala de treinador, ter essa primeira impressão positiva do grupo do Botafogo é algo que dá um certo acalanto para a gente, uma esperança para o resto da temporada. Mas por que, que ainda há essa desconfiança muito grande e, pelo menos assim, da minha forma de ver, até um certo pessimismo por causa dos fatos, sabe? Não é uma questão meramente crítica de querer falar mal do processo ou de dizer que o John Textor errou e tudo mais. Mas se você for colhendo os fatos, você vai vendo como esse processo de escolha de treinador para o Botafogo, ele teve um discurso, porém uma prática completamente incompatível, completamente fora do que foi falado. Eu estava colhendo essas informações que estão aí para qualquer um ver. O André Jardine, primeira opção do John Textor, recusou o Botafogo em 5 de janeiro. E o Botafogo só foi anunciar o novo treinador em 27 de fevereiro. Olha a distância, olha quantos dias se passaram, sendo que janeiro é o mês mais longo do ano disparado, né? Que todo mundo brinca que janeiro não termina. Então, a negativa foi em 5 de janeiro. Você ainda teve um mês inteiro e depois um mês inteiro de fevereiro até que o John Textor fechasse a contratação de um treinador. Nesse interim, a gente viu vários nomes e, claro, alguns podem ser meras especulações da imprensa. A gente sabe que tem nome que é ventilado, que tem nome que é empresário que joga ali só para tentar trazer luz, beleza. Mas assim, nomes que a gente tem certeza absoluta que foram entrevistados. Você vai ter o André Jardim, o primeiro, que foi uma recusa, beleza. Aí você tem o Tata Martino, que deu declarações à imprensa falando que foi interpelado, que recebeu uma proposta, mas que disse que não tinha interesse. O Rafa Benítez, que era outro que o pessoal ficou, será que foi, será que não foi? Acabou de dar uma declaração, inclusive elogiando muito a abordagem do Botafogo, o profissionalismo das pessoas que chegaram perto dele, que a conversa foi muito produtiva, que a entrevista foi muito legal, mas que ele não tinha interesse em se mudar com a família para o Brasil. Beleza, então Rafa Benítez também foi abordado, já é o terceiro, tá? O Mantini, a gente sabe que o Mantini foi abordado claramente, né? Negociou base salarial, e demonstrou interesse em Botafogo, porém a questão salarial foi um entrave. Mantini também foi outro nome. Tite, todo mundo também já confirmou que o Tite foi um cara que o Botafogo conversou, que o Botafogo sentou com o Tite, não avançou, né? Aí a gente só não sabe muito bem o que é verdade. Se é o Tite que não teve interesse, se é o Botafogo que num certo momento falou não é muito o que eu estou querendo e tal. Mas olha quantos nomes foram abordados pelo Botafogo até chegar no Renato Paiva. E o pior, o que mais me incomoda nessa história toda, é que o John Textor fala muito do Botafogo Way, de ter um perfil, de ter uma linha de trabalho, tudo que o Botafogo faz está baseado nessa linha. Pega esses nomes desses treinadores, faz um comparativo, mesmo que rápido e raso,
entre os trabalhos deles, e você vai ver claramente que esses treinadores não se parecem. E aí eu não estou falando nada de porque um é italiano e o outro é brasileiro. Não, não é isso. Eu estou falando forma de jogar. A forma de jogar do Tite é completamente diferente do Mancini, que também é diferente do Benítez, que também é diferente do Tata Martino. Então, assim, esse suposto perfil que o Botafogo traçou e que vem trabalhando em torno disso, isso não é verdade. Isso não se comprova. Então, me incomoda muito isso. Essa coisa de ter um discurso, de pregar um profissionalismo absurdo acima de qualquer coisa, mas a gente vê que na prática o Botafogo fechou com um treinador que foi oferecido numa conversa de menos de 2 horas. Olha, eu não tenho absolutamente nada contra o Renato Paiva. Eu nem conheço o suficiente do Renato Paiva para dizer que ele é bom, que ele é ruim. Eu sei que ele teve um trabalho no Bahia cheio de percalços. Tudo bem, num outro momento. O Bahia estava iniciando aquela reformulação do Grupo City. Né? Não tinha o time que tem hoje. Hoje o Bahia tem um time muito mais qualificado. Com toda certeza também já avançou em estrutura, organização, logística, staff, tudo. Ok. Mas o que a gente soube do trabalho dele no Bahia é que ele teve muitos problemas de vestiário. Então, olha só a diferença de perfil. Enquanto a gente tinha um Luiz Castro, que era um cara que, assim, eu odiava as coletivas do Luiz Castro, tá? Para ser bem sincero, porque eu achava que o Luiz Castro o tempo todo estava querendo tirar o deles da reta e ficava culpando o clube o tempo todo, né? Era o campo de treinamento que parecia um estacionamento, era a torcida que não apoiava como deveria apoiar, ele tinha sempre alguma fala que tirava o dele da reta. Mas beleza, a relação do Luiz Castro com os jogadores, com os atletas no vestiário, era excelente. Relação de Arthur Jorge com os atletas, excelente. Eu estava até vendo uma declaração agora do Paulo César Vasconcelos, no Redação Sport TV, falando daquele momento em que o Botafogo foi questionado no fim da temporada passada. O mental, só se falava do mental do Botafogo, né? Um time que estava abalado, era um time que tinha muitos problemas, era um time. E aí o Arthur Jorge convocou uma coletiva, botou a cara, falou: não tem nada disso, não tem nenhum problema de mental, o time está preparado, o time está bem, o time do Botafogo vai responder na hora que tiver que responder, e respondeu. Esse é que é o melhor, né? Quando o discurso é uma coisa que existe assim, por trás desse discurso existe uma ação, senão você só fala, não, a gente está trabalhando, né? Todo mundo fala isso. Não, a gente está trabalhando muito. O resultado tem que aparecer, porque a gente trabalha. Não é só falar, você tem que realmente comprovar isso na prática. E o Arthur Jorge botou a cara, blindou o grupo. Basicamente, ele chegou e falou assim: olha só, eu sou o comandante. Se vocês querem criticar alguém, vocês vão criticar a mim, vocês não vão criticar os meus jogadores. E vocês vão parar de falar bobagem de que o Botafogo não está preparado, porque o Botafogo está preparado. Ponto. Passou alguns dias daquela coletiva, o Botafogo foi lá no Allianz Parque, enfiou 3 no Palmeiras, poderia ter colocado até mais, e deu um passo gigantesco para ser campeão brasileiro. Dali para frente, título da Libertadores, o título brasileiro também, que foi consolidado no final. Então, assim, no momento em que o Botafogo precisou, ele teve um treinador que foi na imprensa, se posicionou de forma a proteger os jogadores e de assumir a responsabilidade. O que a gente soube do Renato Paiva no Bahia é que ele era um cara que tinha uma relação extremamente conturbada com a imprensa. Isso é ruim. Isso é ruim. Ninguém é obrigado a ser legalzinho, a ser ótimo, todo mundo gosta dele. A questão não é essa. Mas a questão é que quando a relação com a imprensa é conturbada, você tem uma instabilidade. Tudo gera motivo para faísca, tudo gera motivo para polêmica. Aí toda hora tá lá alguém criticando, comentando. O treinador falou isso, o treinador falou aquilo. Por exemplo, a própria relação do Abel Ferreira com a imprensa é uma relação extremamente conturbada. Mas ele é um cara que consegue blindar o grupo. É isso. Entendeu? É isso. Ele sai no palco, a imprensa na coletiva discute, muitas vezes ele é deselegante, muitas vezes ele é mal educado, né? Ele tem falas que, nossa, várias delas poderiam ter sido descartadas, mas assim, ele é um cara que consegue criar uma barreira. Há ali a relação dele com a imprensa conturbada, mas para o campo, para dentro do campo, ele com os jogadores, a relação é excelente. Então, o Renato Paiva, ele é um cara que deixa essas dúvidas. Ele é um cara que não teve essa relação muito boa de vestiário. Ele é um cara que não teve relação boa com a imprensa.
Então, assim, é lógico que isso vai gerar desconfiança. Não é pessimismo, não é, tá querendo trazer o discurso apocalíptico. Não é isso, cara. É a realidade. São fatos. E são fatos que a busca do Botafogo por um treinador não teve nada a ver com aquilo que sempre foi falado. Não, a gente está procurando o nome. Está procurando o nome e fechou com um cara que foi oferecido. Então, assim, não é nada disso. Então, a desconfiança, ela tem sentido. Existem motivos claros e concretos para a gente desconfiar. Isso não significa que a gente não queira que o trabalho dê certo. Eu tô doido para queimar a língua. Porra, tomara. Eu quero mais é chegar no fim do ano e falar assim, porra, lembra daqueles vídeos lá atrás em que eu critiquei, em que eu falei, pô, então, Renato Paiva fez um excelente trabalho, o Botafogo teve uma ótima temporada. É o que a gente quer. Agora, quando a gente faz uma análise, a gente não faz análise baseada no que a gente quer. Você não pode analisar as coisas baseado em otimismo ou pessimismo. Ah, não, vamos pensar positivo. Não é assim que você faz uma análise. A análise é baseada em argumentos, em situações concretas, em coisas que você está vendo. Então, esse início de temporada do Botafogo é muito ruim, é diferente do início do ano passado. Não houve essa turbulência toda, ou os maus resultados, sim. Os maus resultados, sim. Só que essa dificuldade em trazer um treinador, não houve nada disso. Não houve essa incerteza. O John Textor tateando, meio que sem saber o que fazer. E aí, no fim das contas, ele acertou com o cara que foi oferecido, que estava disponível, que se mostrou completamente aberto à ideia, sabe? Foi uma coisa assim, ó, se você quiser, eu tô aí. E aí o John Textor falou, então eu quero, então vem. Foi isso. Então, essa é que é a realidade do Botafogo. Agora, torcemos muito para que a coisa funcione. Jogadores estão chegando, né? O garoto Elias Manuel já começa a treinar com o grupo, o Santiago Rodrigues já estava treinando, o Arthur já estava incorporado ao grupo, Jair, Natan Fernandes, eu não consegui ver se ele já está treinando com bola, porque ele também vem de lesão, mas assim, a gente já tem vários jogadores que foram contratados, o Botafogo mais uma vez gastou bastante dinheiro nessa primeira janela e reforçou o seu elenco. Na verdade, não digo nem que reforçou, né? Ele repôs, porque muitos jogadores saíram e aí você tem que repor. Então, não chamo isso de reforço. Claro que se esses caras se mostrarem melhores do que os que saíram, aí sim a gente daqui a um tempo, daqui a uns meses, vai falar: o grupo se reforçou, o grupo melhorou, subiu de nível, né? Ainda tem o Wendel para chegar no meio do ano, e com certeza na janela do meio do ano o John Textor também vai fazer uma graça, principalmente por causa desse Super Mundial. Então, a gente tem jogador, a gente tem estrutura, a gente tem dinheiro, tá faltando só um pouquinho de organização, norte e o tal do profissionalismo, que tanto é pregado, que tanto é falado dentro do Botafogo, mas que nem sempre a gente vê isso acontecer na prática. Certo? Até.